Olá, você amigo do Jornal dos Concursos, aqui quem fala é o professor Leonardo e estamos aqui para mais uma aula de Direito Processual Penal, dando aí sequência ao nosso curso de Processo Penal. E hoje, ainda dentre os temas propedêuticos, os temas introdutórios, iremos falar sobre um tema que já sim tem jurisprudência, aparece bastante em primeira fase de concurso, que são as fontes do direito processual penal e as suas implicações, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui com as nossas análises aí de fontes do direito processual penal. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. O que são as fontes, né? Fonte é toda a forma de produção e a origem das quais emana o direito. Então, da onde vem o direito? Quem produz o direito? Né? Da onde vêm as normas? Quem é o responsável por legislar as normas referentes a esse ramo do direito? Então, é isso que, quando nós falamos de fontes, nós estudamos. Tá? Primeiramente, quem é o responsável pela elaboração das normas e quais são as formas de manifestação das normas deste ramo do direito. Assim, as fontes do direito processual penal são todas as suas formas de manifestação, a sua origem normativa e científica. Lembrando, quando nós estudamos aqui as características do processo penal, nós vimos que o processo penal, o direito processual penal, se manifesta como ciência, além de também ter a sua parte dogmática, que é a sua parte normativa. Lembrando que, para a teoria geral do direito, a norma é gênero, né, do qual se emanam duas espécies, os princípios e as regras. Isso depois, quando nós formos estudar os princípios no processo penal, nós vamos ver certinho essa questão do que é regra, do que é princípio, né? Como você deve estruturar isso na análise, né? No ordenamento jurídico processual penal, tá bom? Dessa forma, podemos distinguir então as fontes em duas classes: as fontes de produção e as fontes de cognição. E esse será basicamente aí o nosso corte epistemológico aqui, para que então nós possamos entender a aula de hoje. O que são as fontes de produção, como eu disse, é basicamente, falando aqui numa linguagem bem simples, quem tem o poder de legislar sobre quem tem a competência legislativa na matéria processual penal, ao passo que as fontes de cognição, então, seriam qual forma que o direito processual penal se manifesta? Por lei complementar? Por lei ordinária? Por medida provisória? E aí, pode ter medida provisória sobre direito processual penal? Vamos responder todas essas questões aqui na nossa aula de hoje, sobre as fontes do direito processual penal. Bacana? Então vamos aqui para a primeira, que são as fontes de produção, ou fontes materiais. Olha só como pode aparecer na sua prova: fontes materiais ou fontes de produção. Né? E qual o conceito disso, professor? Está aqui, ó. As fontes de produção são responsáveis pela confecção, elaboração das normas do direito processual penal. Como disse lá no outro slide, quem tem a competência legislativa para, então, legislar sobre direito processual penal. Ah, professor, essa é fácil, está lá na Constituição, é a União, conforme artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. O artigo 22 trata da competência, né, legislativa exclusiva da União, não é privativa da União. Isso é, somente a União pode legislar sobre processo penal. Né? E nós vimos aqui, quando estudamos nas aulas passadas sobre a história do processo penal, nós vimos que em algum momento da história do Brasil,
os estados podiam legislar sobre o processo penal e cada estado, então, isso veio com a Constituição de 1891, lembra lá quando nós estudamos a história do processo penal no Brasil? Pois é, nós vimos que com a Constituição de 1891, que foi a Constituição Republicana dos Estados Unidos do Brasil, que foi uma cópia de Rui Barbosa à Constituição dos Estados Unidos, nós vimos lá que cada estado tinha, sim, a competência para legislar sobre processo penal. Isso acabou trazendo uma insegurança jurídica tamanha ao processo penal brasileiro, pois cada estado podia ou não fazer o seu código de processo penal. Lembra que eu disse aos senhores que o Rio Grande do Sul teve o seu próprio código de processo penal e os estados, então, que quedaram-se inertes, isso é, que não produziram o seu próprio código de processo penal, então ficaram com o código de processo penal antigo ali do Império. Foi uma confusão, tá? Com a Constituição de 88, depois, já com a Constituição de 34, de 37, aí uniformizou, e desde então, desde a Constituição ali de 1934, é a União quem tem competência legislativa para a matéria de processo penal no Brasil. Ah, legal, professor. Então, quem tem a competência para legislar sobre processo penal, se isso aparecer na sua prova? União. Ah, não titubeie, a União. Mas, como nós sabemos, no direito, né, sempre tem a exceção. Toda regra tem uma exceção que confirma a regra. Então, apesar de a União ter a competência para legislar sobre processo penal, algumas vezes os estados podem sim legislar sobre processo penal. E aí, recordando aos senhores, o concurso público gosta da regra ou gosta da exceção? Gosta da exceção. Por quê? Porque ele parte do pressuposto que para saber a exceção, você já sabe a regra. Então, quando ele pergunta a exceção, ele está matando dois coelhos com uma cajadada só. Ele está vendo que o candidato, além de saber a regra, também tem conhecimento sobre exceção. E qual é a exceção? Quando os estados podem legislar sobre matéria processual penal? Lembrando que a regra é a competência para legislar sobre o processo penal é da União, tá? Sendo que os estados, por exceção, podem legislar sobre o processo penal quando? Quando, professor? Então, aqui são três requisitos. Então, a União pode, por meio de lei complementar, primeiro requisito, a União, por meio de lei complementar federal, o que vai aparecer no seu concurso? Lei complementar estadual, tá errado, tá? Lei ordinária federal, tá errado. Lei delegada, tá errado. Medida provisória, tá errado. Por decreto, tá errado. Lei complementar federal. Então, a União, por meio de lei complementar federal, pode autorizar que os Estados-membros legislem sobre matéria processual penal, desde que tenha o quê? Pertinência temática. Anotem este nome. Pertinência temática, tá? Então, não pode ser sobre questões diversas, não é uma carta em branco para que os estados, por exemplo, façam seu próprio código de processo penal, deve ser em questões específicas e de interesse local, é a chamada pertinência temática. Isto é, os Estados-membros devem demonstrar que há um interesse local dentro de uma questão específica que justifique a produção normativa estadual sobre uma determinada norma processual penal. Então, por exemplo, em alguns lugares tem uma regra, tem uma situação pertinente daquele estado, como, por exemplo, cheias, enchentes, aí para ouvir uma testemunha. Como é que vai ser feito nesses casos? Por exemplo, tá? Então, a União pode, naquele estado, vamos supor ali do Mato Grosso do Sul, ou do Mato Grosso, que tem as cheias, que tem os rios enchem, algumas cidades ficam incomunicáveis ali, às vezes por semanas, por meses, e aí a União pode falar que, nesse caso, esses estados podem legislar ali sobre matéria processual penal.
para ouvir uma autoridade que não está abarcada, né, naquelas provas testemunhas que podem ser feitas por escrito ou mesmo por hora marcada, então que, nesse caso, possa ouvir uma testemunha desse jeito, quando for esses períodos, enfim, tá? Aqui eu só estou divagando, mas lembrando que o Brasil é um país continental e cada estado tem a sua devida peculiaridade. E aí, a união sensível, né, a estas questões podem, então, por meio de lei complementar, autorizar que os Estados-membros legislem em matérias processual penal e em questões específicas e de interesse local. Legal? Então, são esses três requisitos: lei complementar federal, questões específicas e de interesse local. Beleza? E ainda, agora nós vamos tratar quais são as espécies normativas que podem tratar sobre a matéria de direito processual penal. Lei complementar e lei ordinária. Lembrando que a Constituição Federal veda a edição de medida provisória sobre matéria processual penal e sobre matéria penal também. Aqui também vale a mesma regra para direito penal. Não é permitida a medida provisória em matéria penal e processual penal, tá bom? Por quê, professor? Por conta da segurança jurídica. Uma medida provisória ela pode não ser convertida em lei. E ainda mais, o critério da urgência da medida provisória, ele não é adequado às matérias processuais penais e penais, tá bom? Primeiro cuidado aqui sobre questão de competência legislativa em matéria processual penal. Por quê, professor? Porque nós acabamos de ver que quem tem a competência legislativa na matéria de processo penal é a União, né? E a exceção é que a União pode, por meio de lei complementar federal, delegar aos estados ou autorizar os estados que legislem sobre questões específicas e de interesse local em matéria processual penal. Só que, olha só, a competência é concorrente entre Estado, União e Distrito Federal nos seguintes casos: não é processo penal, é procedimento processual, tá bom? Não tem nada a ver com processo. Procedimento não tem nada a ver com processo. Qual a diferença entre processo e procedimento? O procedimento é o caminho pelo qual você vai chegar. E o processo é a forma que você define do local onde você vai para o local que você quer, não é? Então você tem a pretensão e você quer a tutela. Esse é o processo. O procedimento é a forma como isso vai transcorrer, tá bom? Então, a União, os estados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente sobre matéria procedimental, tá? Sobre procedimento processual. Ainda, que mais que cabe à União, os estados e o Distrito Federal legislarem? Direito penitenciário. Direito penitenciário, que é a forma pela qual vai ser dada materialização à execução penal, sobretudo nas penas privativas de liberdade. Nossa, professor, isso é um pouco confuso, não? Não é? Não, não é. É só você lembrar que há penitenciárias estaduais e penitenciárias federais. Por exemplo, as penitenciárias ali na região do Vale do Ribeira, né? Ali nós temos penitenciárias federais, ali também na região de Presidente Prudente, nós temos tanto penitenciárias estaduais quanto penitenciárias federais. Taubaté também tem uma famosa penitenciária federal, tá? Então, lembrar que a concorrência para direito penitenciário, para cada um estabelecer as regras de como funcionarão as suas penitenciárias, podem ser tanto aplicadas pela União quanto pelos estados e pelo Distrito Federal, tá bom? E, por fim, os juizados especiais, né? A forma como eles vão ser organizados. Lembrando também que nós temos os juizados especiais federais e os juizados especiais estaduais. Então, cada estado pode sim dispor de como será organizado os seus juizados especiais, tá bom? Então, lembrando, tá?
A competência, ela é exclusiva da União em processo penal, cabendo ela autorizar os estados, por meio de lei complementar, a legislarem sobre processo penal em questões específicas e de interesse local. Então, essa é a competência exclusiva da União. Competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Procedimento processual, direito penitenciário e juizados especiais. Tá bom? E, por fim, os estados possuem competência legislativa para legislar nos ditames da Constituição Estadual, isso é, tem que estar previsto na Constituição Estadual, sobre organização judiciária dos seus órgãos e sobre custas forenses. Então, vamos lá. Competência exclusiva da União. Ah, professor, é repetitivo. É para você decorar. Isso aí tem que decorar. Você não pode ir para uma prova de processo penal sem saber isso aí. Tá? Competência sobre processo penal é da União. A União pode autorizar os estados a fazer por meio de lei complementar em questões específicas e de interesse local. Competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Direito penitenciário, né, procedimento processual e GCRIM, Juizados Especiais Criminais. E, por fim, os estados têm competência para legislar sobre organização judiciária dos seus órgãos e sobre custas forenses. Está lá no artigo 24, inciso 4 da Constituição Federal. Beleza? Então, se você tem isso na cabeça, agora bem firmado, eu repeti aqui a exaustão, tá? Você decore isso, depois você lê esses artigos da Constituição, nós podemos agora enfrentar alguns temas de repercussão prática, vocês verem aqui comigo, para vocês verem aqui comigo, que isso não é só teoria, isso tem repercussão prática. E a jurisprudência enfrenta esses temas supostamente de vícios de competência legislativa, sobretudo o STF, nos seus julgados. Então vamos analisar aqui 3 julgados do STF que caem em concurso, tá bom? Que você, então, saiba identificar aqui qual é o problema de competência, o que está sendo discutido no STF e como o STF decidiu essa questão aí sobre fonte de produção no processo penal, tá bom? Então, aqui, algumas jurisprudências sobre competência legislativa em matéria processual penal. Então, vamos aqui para a primeira. Olha só que legal essa primeira, hein? Para quem quer concurso de delegado de polícia, tá? Ou para quem quer concurso de juiz, essa jurisprudência aqui do STF é antiga, é de 2008, mas vira e mexe ela aparece em provas, viu? Vamos lá. É inconstitucional lei estadual que permite ao delegado de polícia ajustar com o juiz uma data, uma hora e um local para que o delegado seja ouvido como testemunha em inquérito policial ou processo judicial. Professor, o que isso significa? Traduz. Vamos lá. Eu vou traduzir para os senhores. No Código de Processo Penal, quando ele trata sobre testemunhas, ele fala sobre algumas pessoas que, em razão do seu cargo, da sua função pública, elas podem ajustar com o juiz data, hora e local para serem inquiridos, né, na condição de testemunha. Contudo, o delegado de polícia não configura nesta lista. Por algum motivo, eu não sei qual eles pensam, eu vou até brincar porque eu sou delegado de polícia, né? Acho que talvez o delegado de polícia não trabalhe tanto, enfim, tá? Eles excluíram o delegado de polícia dessa lista. E aí, alguns estados falaram, olha, isso é uma injustiça, porque o delegado de polícia, ele trabalha demais, ele também tem suas funções, ele tem suas atribuições, ele tem as suas atribulações, e ele deveria, então, também ser ouvido pelo juiz com data, hora marcada, né? E aí algumas leis estaduais, então, fizeram esse movimento, como foi o caso aqui dessa lei do estado do Sergipe, tá bom? Um abraço aí para todos os alunos aí do Sergipe, tá? Então lá, essa lei do Sergipe fez, então, falou que o delegado de polícia, por lei estadual, também teria que gozar da mesma prerrogativa que os outros cargos, então, estabelecidos no Código de Processo Penal, tá bom? E o STF, e aí falou, olha, nós estamos aqui, dentro das nossas atribuições constitucionais, nós não estamos legislando sobre processo penal, e sim sobre
procedimento. Lembrando que sobre procedimento, os estados têm competência concorrente com a União, né? E aí, então, essa foi a defesa do estado do Sergipe no Supremo Tribunal Federal para defender a constitucionalidade da sua lei. E que falou o Supremo? Falou, é inconstitucional, tá bom, estado do Sergipe? Na verdade, vocês não estão legislando sobre procedimento, e sim sobre processo, porque a oitiva de testemunhas e a forma como ela vai ser realizada não é matéria procedimental, e sim matéria processual. Assim, o Estado do Sergipe está invadindo competência privativa da União sobre matéria processual penal, sendo, então, esta lei julgada, a lei estadual do Estado do Sergipe, foi julgada inconstitucional, tá bom? É a ADI número 3896 do Estado do Sergipe. A relatora foi a ministra Carmen Lúcia, e esse julgado é do dia 4 de junho de 2008. Antigo, professor, antigo, mas cai, tá bom? Vamos para o próximo? Então vamos lá. Próximo, legal, né? Vocês estão vendo aqui que o que eu estou falando, ele tem repercussão e tem aplicação prática, tá bom? E o concurso adora isso aqui, tá? Segunda, é constitucional legislação estadual que cria varas especializadas. Nesse julgamento, o STF entendeu que se trata de matéria legislativa relacionada à organização judiciária. Então, vamos supor, o Estado de São Paulo criou uma vara aqui para julgar crimes tributários. Então, tem uma vara especializada para julgamento de crimes tributários. É constitucional, né? Ou cria-se uma vara especializada para julgar crimes contra o patrimônio. É constitucional, tá bom? Por quê? Porque lembra que eu falei para os senhores que compete ao Estado legislar sobre a organização judiciária e custas forenses? Então, aqui está dentro, sim, da atribuição constitucional legislativa dos Estados membros e do Distrito Federal, tá bom? É a DIN número 1218 do Estado de Rondônia. O relator é o ministro Maurício Correia, julgado no dia 5 de setembro de 2002. Também é uma jurisprudência bastante antiga, tá bom? E, por fim, essa aqui, mais recente, de 2014, né, julgado pelo ministro Teori Zavascki, finado, aí, saudoso ministro Teori Zavascki. Ele disse basicamente o seguinte: é constitucional a legislação estadual que prevê que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a primeira fase do júri, sumário da culpa, lembrando que o júri é bipartido, não é? A primeira fase é o sumário da culpa e a segunda fase é o juízo da culpa, onde vão os jurados ali, naquele dia feliz para todos, julgar, então, uma pessoa ali no conselho de sentença, formado por 7 juízes leigos, tá? Então, a primeira fase do júri vai até a decisão de pronúncia, feita por um juiz togado, e depois vem a segunda fase do júri, ali no tribunal do júri, conselho de sentença formado, e ali da onde vai sair a sentença condenatória ou absolutória nos crimes dolosos contra a vida, tá bom? Então, o que fez aqui o Supremo Tribunal Federal? Falou que a primeira fase do júri pode ser julgada não numa vara do júri especializada, né? Não numa vara do júri comum, perdão, e sim numa vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá bom? Nos casos de feminicídio, conquanto que a segunda fase seja processada no tribunal do júri, em respeito à competência de índole constitucional. Lá no artigo 5º fala que os crimes dolosos contra a vida serão de competência do tribunal do júri popular, né? E aí levou-se essa questão até o Supremo Tribunal Federal, sob o argumento qual? Falando o seguinte: olha, você criar uma vara especializada, os estados criarem uma vara especializada para a primeira fase do júri, estaria violando a regra constitucional que diz que os crimes dolosos contra a vida devem ser julgados pelo tribunal do júri. E o ministro Teori Zavascki pegou e falou: não está errado, não é inconstitucional, é constitucional. Por quê? Porque a primeira fase pode ser, sim, decidida por uma vara especializada, se houver pertinência temática, né? Conquanto que a segunda fase, essa sim,
fique reservada ao plenário do júri. Tá? Então, aqui, ó, nesse julgamento, o STF entendeu que a criação de vara especializada somente para processar o sumário da culpa, a primeira fase do sistema bifásico do Tribunal do Júri, é regra de índole de organização judiciária. Os estados podem legislar sobre organização judiciária e atende aos reclamos da celeridade e especialidade que demandam os crimes de feminicídio, que é um crime aí grave, tá? É um crime aí que, infelizmente, no Brasil ainda tem bastante incidência, sobretudo na pandemia, os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso são dados aqui da Secretaria de Estado, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, cresceram em 400%, é muito triste, não é? Contudo, aí sim, né, a segunda fase do júri, o juízo da culpa, deverá sempre ser feita em fase de plenário, uma vez que a competência do conselho de sentença, que é o conselho de sentença, é o conselho formado pelos juízes leigos, são 7 juízes leigos, né, para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, encontra amparo constitucional como verdadeiro direito e garantia fundamental, como eu citei aos senhores, previsto no artigo 5º da Constituição Cidadã do dia 5 de outubro de 1988. Legal? Legal, professor. Esse julgado aqui, ele é mais recente, ele é de 2014, e vira e mexe também, ele aparece em provas, tá bom? Bacana. Bom, dito aí as fontes de produção ou fontes materiais, vamos agora para a nossa segunda parte da aula, que são as fontes formais ou de cognição. As fontes de cognição são responsáveis por revelarem, expressarem o direito processual penal. As fontes de cognição se dividem entre as imediatas e as mediatas. Aqui nós vamos falar por qual forma eu conheço o processo penal, em qual lei está o processo penal, onde se manifesta o processo penal, tá? Nós já vimos quem pode produzir normas sobre processo penal, e agora nós vamos ver onde estão essas normas sobre processo penal, de uma forma imediata e de uma forma mediata, como se compõe o processo penal brasileiro, tá? Então, as fontes de cognição imediatas, elas também se separam, né, em alguns ramos, em algumas espécies, em algumas fontes, tá? A primeira fonte são as legislações em sentido amplo. Nós acabamos de ver, basicamente, as leis ordinárias, as leis complementares e a Constituição Federal. Não pode ter medida provisória sobre matéria processual penal, tá bom? E aqui, a doutrina faz um corte também dentro da própria legislação em sentido amplo em matéria processual penal, dividindo em norma geral e normas extravagantes ou esparsas. Qual que é a norma geral pela qual se manifesta o processo penal brasileiro? É o Código de Processo Penal. Lembrando que o Código de Processo Penal, se você for ler a gênese dele, ele se apresenta como decreto-lei, porque, lembrando, nós já vimos isso aqui, quando nós estudamos a história da legislação brasileira, o Código de Processo Penal foi feito na ditadura Vargas. E lá ele fechou o Congresso Nacional e o próprio presidente da República legislava por meio de decreto-lei. Com a elaboração das novas constituições e depois com a Constituição de 1988, este decreto-lei foi recepcionado pela Constituição Federal com força de lei ordinária, tá? Então, o Código de Processo Penal brasileiro, ele tem força de lei ordinária. Se você for ver, por exemplo, as inúmeras alterações que nós tivemos de 88 para cá, todas elas foram feitas por meio de lei ordinária. Então, a reforma de 2008, a reforma de 2011, o pacote anticrime do Sérgio Moro de 2019, foram todos realizados por meio de lei ordinária, tá bom? Então, qual que é a norma geral e primária do processo penal brasileiro? É o próprio Códex, é o próprio Código de Processo Penal. E as legislações extravagantes ou esparsas são as normas secundárias ou especiais, tá? São aquelas que também tratam sobre regras de processo penal, só que elas estão fora do Código de Processo Penal. Professor, quais que o senhor poderia citar aqui? As mais importantes eu coloquei aqui, né? GCRIM, a Lei de Execução Penal, mas nós também poderíamos falar sobre a Lei de Drogas, sobre
o Estatuto do Desarmamento, a Lei do Cisnar. Nós poderíamos falar também sobre a Lei Maria da Penha, tá? Sobre a Lei de Organizações Criminosas. Então, né, nós encontramos aqui diversas outras normas que tratam sobre a matéria processual penal fora do Código de Processo Penal. Tá? Então, nós temos a norma geral de processo penal, que é o Código de Processo Penal, e a legislação extravagante, GCRIM, a LEP, tá? A Lei de Organização Criminosa, a Lei Antidrogas, a Lei Maria da Penha, e por aí vai. Legal? Bacana. Quais outras fontes imediatas nós temos dentro do sistema, tá? Os tratados internacionais sobre matéria processual penal, eu posso citar um aqui, que é o Tribunal Penal Internacional, que inclusive tem índole constitucional, está lá no artigo 5º, seus parágrafos, e as súmulas vinculantes também, que constam no artigo 103 da Constituição. Por que as súmulas vinculantes, professor? A súmula vinculante, o judiciário estaria criando normas, ele não estaria, então, neste caso, usurpando competência legislativa que é próprio do poder legislativo. Isso é uma discussão bastante ferrenha, tá? Os defensores da súmula vinculante como fonte imediata de cognição, eles alegam que as súmulas vinculantes têm efeito erga omnes e eficácia vinculante, sendo que o seu descumprimento autoriza o uso de reclamação constitucional perante o próprio Supremo Tribunal Federal, tá? Só que há uma crítica sobre isso. Então, numa prova escrita, saiba você falar dos pontos que colocam a súmula vinculante como verdadeira fonte de cognição imediata e a crítica doutrinária, que então vai colocar a súmula vinculante como fonte de cognição mediata, isso é, integradora do direito e não criadora do direito processual penal, tá? E eles falam que a súmula vinculante como fonte do direito, tá, não deveria ser imediata. A súmula vinculante, a princípio, é um método de interpretação, de integração da lei, e não propriamente uma fonte de elaboração. Poderá ser, no entanto, em algumas situações. Ou seja, a súmula vinculante não cria o direito, mas apenas o interpreta, tá? E como ela não cria o próprio direito processual penal, em regra, ela não poderia o quê? Ela não poderia ser uma fonte imediata, e sim somente uma fonte mediata, tá? Como alguns colocam como fonte imediata a própria doutrina e a jurisprudência. Então, as súmulas vinculantes nada mais seriam do que jurisprudências, sim, dotadas de eficácia vinculante, de efeitos vinculante eficácia erga omnes, tá? Só que, né, essas características não tiram dela própria a natureza de jurisprudência, mesmo que seja uma jurisprudência engessada e de respeito obrigatório, tá bom? Legal, né? Legal. Vamos lá, agora vamos para a parte final aqui da nossa aula. Vamos estudar as fontes de cognição mediata. Essas sim, não produtoras do direito, e sim, elas integram o direito, tá? Elas ajudam a interpretar o direito. Então, vamos lá. A primeira são os costumes. O que são os costumes? São as normas aceitas pela observância geral com a crença na sua obrigatoriedade. Há quem coloque, por exemplo, as normas portuguesas, lá em Portugal, o costume ele precisa ter 100 anos para ser incorporado como um costume jurídico relevante, tá? Aqui no Brasil não tem essa protração temporal, tá? De alguns anos, ou poucos anos, ou muitos anos, tá? Na verdade, aqui no direito brasileiro, nós trabalhamos com essa ideia de aceitação, tá? Uma crença na obrigatoriedade, sem que o poder público tenha estabelecido. Isso é, o próprio imaginário popular acredita que aquele costume seja, então, obrigatório. Como fonte, os costumes têm natureza acessória típica, é um conceito justnaturalista, isso é, ele integra, a própria sociedade faz um movimento que acredita que aquela determinada norma é uma norma estatal, sendo que ela não é só um costume daquele país, né? Assim, ela incorpora-se pelo ordenamento jurídico pelo princípio da socialidade, incorporação de um costume ao ato normativo. Então, por exemplo,
quando nós temos ali algumas questões no próprio direito, no próprio direito penal, como ato obsceno, o que seria um ato obsceno, tá? Então, nós deveríamos interpretar conforme os costumes. Uma pessoa que anda só com tapa-sexo dentro de uma igreja no interior de uma cidade, né, no interior de uma cidade pequena e religiosa, por exemplo, de Minas Gerais, tá? A pessoa que entra dentro de uma igreja católica só com tapa-sexo, talvez ela esteja, sim, fazendo um ultraje ali, né? Talvez ela esteja, sim, em ato impróprio, ato obsceno, né? Já um topless numa praia do Rio de Janeiro, por um tempo foi entendido como, sim, violação, né? Hoje não mais, né? Ou mesmo uma pessoa que, para ficar no tapa-sexo, que desfila de tapa-sexo na Marquês de Sapucaí ou ali no Sambódromo aqui do Anhangabaú, né? Então, é necessário que você veja como os costumes vão mudando ao decorrer da época e também como que para cada lugar se exige uma determinada interpretação dos próprios costumes. Ninguém vai entrar de tapa-sexo dentro de uma igreja. Assim sendo, os requisitos dos costumes, quais seriam eles? Eles têm duas índoles, tá? Uma índole objetiva e uma índole subjetiva. Primeiramente, a índole objetiva é uma prática reiterada em um determinado tempo. Como já disse, aqui no Brasil não tem um limite temporal, né? Por exemplo, Portugal fala em 100 anos, aqui não se tem, tá? E aspectos subjetivos, isso é, a crença na obrigatoriedade. A sociedade tem que achar que há uma necessidade sobre aquele costume, tá? Alguns costumes, eles são propriamente incorporados depois como normas na própria legislação, né? Esses costumes, sim, eles são incorporados na própria legislação, tá? E como funciona? Como isso funciona? Eu vou dar um exemplo, lá do direito do trabalho. Antigamente, não era obrigatório o patrão dar ao empregado o 13º salário. O 13º salário era alguma coisa que alguns patrões davam aos seus empregados no fim do ano para ajudar, então, aquele empregado a pagar os impostos, o IPVA, o IPTU, a matrícula da escola das crianças. Então, era uma forma do empregador fazer um agrado ao seu bom funcionário, dando, então, para ele um salário a mais. Isso era uma regra costumeira de trabalho. Veio a legislação, posteriormente, então, e pegou aquele costume que havia, tá? E tornou ele obrigatório para todos os trabalhadores, tanto que hoje o 13º salário é uma regra positivada, é uma lei, tá? É obrigatório por lei. Então, veja que esse aqui é um movimento em que um costume se transforma em uma lei, tá bom? Muito ilustrativo esse exemplo lá do direito do trabalho, sem eu querer falar de direito do trabalho não é minha praia, definitivamente, mas é um exemplo aí bastante pedagógico e ilustrativo, tá? Eu peço desculpa aí, tocou o telefone, tá bom? Peço desculpa, vamos tocar o barco aqui, o importante é a gente estudar, tá bom? Vamos lá, diferença de costume e hábito. Às vezes a legislação não faz essa diferença, mas a doutrina faz, tá? E qual é a diferença? A diferença é o aspecto subjetivo, tá? No hábito não se tem a crença da obrigatoriedade. Tá? Um hábito social, professor, cita um hábito social, a formação de fila. A fila é um hábito, tá? Mas não se tem essa crença de obrigatório. Em alguns lugares tem fila, outros lugares tem senha, tá? Então, aquela formação daquela fila indiana que se diz, não é? É um hábito social, tá? Não necessariamente há um costume. Tá? É um costume propriamente dito, porque as pessoas não necessariamente sentem que a formação de fila é obrigatória, o Estado manda, todo lugar que você tem que esperar, você tem que formar uma fila indiana, né? Não, é um hábito social, tá? E furar a fila é uma tremenda falta de educação, tá? É uma deselegância, tá bom? Espécies de costumes. Nós temos aqui 3 espécies de costume. Nós temos os costumes contra legem, os costumes praeter legem e os costumes secundum legem, tá? Os costumes contra legem são os costumes que desobedecem à lei, elas vão contra a própria norma. Isso é, elas trazem a inefetividade da norma. Esse o sistema não admite. No direito penal, nós tivemos
a questão do adultério. O adultério foi crime até 2005. Só que o costume social, veja só, as pessoas já não sabiam, já na década de 90, em 2000, que o adultério era crime. Então, de certa forma, há quem defenda que foi um costume contra a legem que depois acabou revogando a lei do adultério em 2005. Eles falavam, olha, se cometer adultério é crime, então as cadeias têm que estar cheias, né? Porque na década de 80, na década de 90 e depois, né, no primeiro lustro dos anos 2000, as pessoas praticavam adultério, as pessoas traíam os seus cônjuges, não é? E ninguém ia para a cadeia por causa disso. Era uma norma lá de 1940 que foi sendo levada pelo tempo, tá? Então, ainda é essa questão, um costume contra a lei. Contudo, um delegado de polícia, um juiz, caso fosse levado a cabo uma situação de adultério, enquanto ainda isso fosse crime, essa lei tivesse em vigor, né, ele não poderia falar, olha, deixo de aplicar a pena, porque se transformou num costume contra a lei. Ele não poderia fazer isso. Por quê? Porque o sistema não admite este tipo de reflexão, tá bom? Ainda tem o costumes preter legem, é aquele que vai além da lei, ele amplia o sentido da lei. Nesta, sim, a própria norma permite, o próprio direito permite. Na verdade, não a norma, e sim o direito, tá? E os costumes segundo a lei, segundo legem, são aqueles costumes que estão em conformidade com a própria lei, tá bom? Analogia. Analogia não é fonte do direito, mas método de integração ou de reintegração, tá? Embora o direito penal não permita analogia para incriminar, o sistema processual penal permite a analogia. Isso está lá no artigo 3º do Código de Processo Penal. Lembrando você aqui, amigo concurseiro, existe uma diferença entre analogia e interpretação analógica. A analogia é método de integração do direito. E a interpretação analógica é método de hermenêutica. Na analogia, eu não tenho uma norma que trata sobre aquilo, e eu uso uma norma próxima para, então, integrar uma lacuna normativa. Ao passo que na interpretação analógica, eu tenho uma norma sobre aquela determinada situação e ela encerra algumas situações. E ao final, em que ela encerra algumas situações, ela põe sem prejuízo de outras hipóteses iguais, sem prejuízo de outras hipóteses similares. Isso é, ela encerra o que nós chamamos de rol não exaustivo, meramente exemplificativo. E aí o intérprete da lei, ele vai atrás de outras hipóteses, se valendo da interpretação analógica, isso é, aquele rol que o legislador encetou naquela determinada norma, traz ali um espírito, traz ali algumas situações que vêm atender ao espírito da norma, aquilo que se pretende proteger com aquela norma. E aí eu vou atrás de situações parecidas, não é? Quando, então, o legislador permite, ele fala sem prejuízo de outras situações, e aí eu vou, então, atrás destas outras situações parecidas com uma daquelas quais ele enunciou, e aí eu faço, portanto, uso da interpretação analógica, tá bom? Então, a analogia é diferente de interpretação analógica. A analogia, ela não é permitida no direito penal, ela é permitida no processo penal. E a interpretação analógica, professor, ela é permitida no direito penal e no processo penal, tá bom? Por exemplo, quando eu vou lá falar sobre os homicídios qualificados, tá? Pelos meios cruéis, meio cruel. Então, toda vez que eu uso essa questão do meio cruel, eu vou usar o quê? Interpretação analógica. Matar alguém a paulada é um meio cruel? Tá lá, matar alguém a paulada? Não, tá? Só que eu faço o quê? Eu faço uso de uma interpretação analógica. Então, matar alguém a pauladas é um meio cruel. E aí eu posso fazer o uso, inclusive, da qualificadora, tá bom? Bacana? Legal. Lembrando, então, interpretação analógica pode no direito penal. O que não pode é a analogia, tá? Princípios gerais do direito são os enunciados abertos, os enunciados em si, implícitos, né? Alguns dizem que se usa das pandectas, dos direitos do direito justiniano, das questões antigas, não é?
da razoabilidade, da proporcionalidade. O que caracteriza os princípios gerais de direito são exatamente a sua falta de conceituação, tá bom? A sua natureza jurídica é de fonte subsidiária advinda do direito natural, e assim como a analogia, ele também é instrumento integrador do direito, tá bom? Observação: parte da doutrina ainda entende que a doutrina e a jurisprudência e o direito comparado são fontes mediatas, mas também sofrem pesada crítica, pois a doutrina majoritária as entende como meio de interpretação das normas e não como fonte propriamente dita. Legal? Bom, com isso aqui encerramos então o nosso estudo de fontes de um processo penal, tá? Vamos aqui para uma revisãozinha rápida, eu trago um quadrinho aqui, para que então nós façamos aí uma revisãozinha rápida de tudo aquilo que a gente viu hoje, e você aí anote no seu caderno, quando você for fazer uma revisão rápida, tá? Antes da prova, é muito bom, né? Sobre a questão de fontes, tá? Então nós vimos aqui que as fontes são materiais de criação ou de produção, são responsáveis pela função legiferante. A função legiferante do processo penal é privativa da União. Ela pode ser concorrente para a produção, para a regulação do GCRIM, direito penitenciário e procedimento penal, tá? A competência do Estado também para organização judiciária e custas, tá? Fontes formais de cognição ou de exteriorização do direito processual penal. Imediatas: leis, Constituição Federal, tratados e convenções internacionais, bem como as súmulas vinculantes. Lembrando que, com relação às súmulas vinculantes, há uma divergência doutrinária, tá? E as mediatas ou secundárias são os costumes, os princípios gerais do direito, a analogia, a doutrina e a jurisprudência. Bacana? Legal, não é? Então, com isso aqui, nós encerramos a nossa aula de fontes no processo penal, tá? Acredito que falamos sobre muitas coisas aqui no processo penal. Essa aula de fontes também vale em muita coisa para as matérias de direito penal e legislação penal extravagante, tá bom? E com isso, nós já vamos avançando aí no nosso curso de processo penal. Nas próximas aulas aí vamos falar um pouquinho de princípios no processo penal, assim como também lá na matéria de direito penal também vamos falar um pouquinho sobre os princípios, tá bom? Bom, então com isso eu deixo aqui um forte abraço, bons estudos. Se gostou aqui do conteúdo, compartilhe, comente, tá bom? Dê o seu joinha. Um forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.